meninas! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos à aula de CMF da semana. Hoje, em nossa aula de CMF, trabalharemos um pouquinho de leitura e interpretação de texto. Para iniciarmos a nossa aula, vamos começar copiando a nossa agenda? Como podemos ver em nossa agenda, hoje na aula de CMF, corrigiremos e realizaremos atividades sobre o conteúdo de verbo que nós já vimos na semana passada. Vamos iniciar com a correção, as páginas 222 a 224. Vocês já leram o texto da página 221, um comilão irreverente. Esse texto é dele que a gente vai fazer as páginas 222 a 124. Vamos corrigir a atividade, página 122. Primeira questão, o Beagle possui as seguintes características. Item D, forte, pesado e brincalhão. Segunda questão, a diferença do Beagle para os outros cães que também caçam é. Item C, o uso do faro para caçar. Terceira questão. As orelhas caídas do Beagle são boas porque B. Protegem contra galhos e espinhos. Quarta questão. O texto apresenta uma série de situações da história da raça Beagle. Qual é a frase correta sobre essa história? Item B. A raça chegou ao Brasil há pouco tempo. Quinta questão. Segundo o texto, um bom lugar para o cachorro Beagle viver deve ter A. Bastante espaço para ele se movimentar. Sexta questão. As frases abaixo estão desordenadas. Numere os parênteses de 1 a 5 de acordo com a ordem em que elas aparecem no texto. Então, a ordem fica 5, 4, 2, 3, 1. Sétima questão. Exige firmeza, coerência e paciência para ser educado. A palavra sublinhada pode ser substituída, sem alterar o sentido da frase, pela palavra calma. Oitava questão. O único cuidado que se deve ter é com a obesidade. Considerando o sentido do texto, a frase sublinhada apresenta o cuidado que os donos desse cãozinho devem ter ao item excesso de peso. Nona questão. A história do Beagle é muito antiga. A palavra em destaque tem como antônimo B, moderna. 10ª questão. Os parágrafos que apresentam predominantemente as características físicas e o temperamento do cãozinho são os parágrafos 4 e 5. Item C. 11ª questão, virando a página, já se encontra na página 124. Que esse amor de cachorrinha, o pronome destacado foi usado porque B. Está próximo ao ouvinte. Questão 12. Faça a correspondência. A resposta fica B. D, A, E, C, B. Questão 13. Identifique a classe gramatical das palavras grifadas no texto 2, respectivamente. Item D. Substantivo, pronome e locução verbal. Questão 14. Assinale as orações abaixo e observe se os vocábulos destacados estão corretamente empregados.
Mal entrei em casa e meu cachorrinho latiu. O Beagle não é um mau companheiro. Ganhei o meu animal de estimação há um mês. Daqui a 2 semanas haverá uma competição para os cães de raça Beagle. Item C. Todos os itens estão corretos. Agora, vocês devem fazer a leitura do texto Toninha e Ropoff ou Pavão. Você vai fazer a leitura 125 e 126 para a gente poder fazer a atividade de classe, também referente a esse texto. Façam a leitura, realizem a atividade, páginas 126 a 129. Primeiro leiam o texto para que vocês possam fazer. Depois, vocês voltam para a gente corrigir. Então, podem pausar o vídeo, façam a leitura do texto, respondam as questões e retornem para a correção. Vamos corrigir agora que vocês já terminaram? Primeira questão na página 126. Que expressão do texto indica que vai ser contada uma história? Na expressão famosa, era uma vez. Segunda questão. A expressão da questão anterior indica um tempo indeterminado. Terceira questão. Pelas atitudes de Arlindo, descreva como ele era. Quais são as características dele? Vaidoso, gostava de ser admirado por todos. Quarta questão. Em uma história temos um tema, o assunto e a mensagem. Releia a história e indique A. O assunto. Qual é o assunto dessa história que a gente leu? A vida de um pavão. B. Qual é o tema? Vaidade. C. E qual é a mensagem desse texto? De que não há vantagem de ser prepotente. Quinta questão. De acordo com o texto, escreva V ao lado das afirmações verdadeiras e F ao lado das falsas. Item A. Os bichos também têm nomes. Verdadeiro. B. Arlindo Eugênio, o pavão, escolheu esse nome porque se achava lindo, genial e inteligente. Verdadeiro. C. O pavão morava num zoológico e depois se mudou para um grande galinheiro. Falso. Arlindo era filho de um cisne horroroso. Falso. Felisberto sentia-se triste e amargurado na sua nova residência. Falso. Sexta questão. Marque com um X os sinônimos das palavras em destaque nas frases que seguem. Primeira frase. Mas elas faziam um alvoroço maior do que uma grande salva de palmas. Alvoroço, agitação. Item B. Segunda frase. Arlindo passou de surpreso a indignado pelo fato de ser um bicho tão sem charme. Indignado, B. Furioso. Terceira frase. O filhote de cisne que se afastou cabisbaixo, como se já estivesse sido. Cabisbaixo. A. Triste. Sétima questão. Na frase, algumas semanas depois desse encontro, que ainda dava cócegas nele e o fazia rir sozinho, o trecho destacado expressa uma ideia de. O trecho é algumas semanas depois. Expressa a ideia de quê? De tempo. Item C. Oitava questão. No primeiro parágrafo, o narrador, não é namorador, pessoal, narrador faz uma pergunta. Você não sabia que os bichos têm nome? A quem ele fez essa pergunta? Aos leitores, nós que estávamos lendo o texto. Nona questão.
Um bípede humano pegou Arlindo e enfiou no engradado e o levou para longe. No caminho, o pavão tremia de medo. Qual a causa do medo? Ele tinha ouvido falar de aves que viravam almoço e jantar dos humanos. 10ª questão. Ao chegarem em suas novas residências, que informação o pavão obteve? Ali viviam muitos bichos de todos os tipos e que muitos bípedes humanos passeavam por ali. 11ª questão. Transcreva do texto uma frase que demonstra o sentimento de Arlindo após chegar no zoológico. Ele disse: eu posso continuar sendo feliz aqui. 12ª questão. Retorne ao texto e informe os substantivos a que se referem os adjetivos abaixo. A. Próprios. Se refere aos bichos. B. Grande. Se refere à salva. C. Suave. Ao som. D. Horroroso. Ao cisne. E. Bonita. A cauda. Questão 13, agora na página 128. Leia as frases e relacione as colunas conforme o modo dos verbos. A. Indicativo. B. Subjuntivo. C. Imperativo. Lembrando que o A. Indicativo dá uma ideia de certeza. B. Subjuntivo dá uma ideia de algo incerto, que depende de uma outra coisa para acontecer. E C, imperativo, traz a ideia de ordem, de pedido, de súplica. Então, aqui a resposta fica A, C e B. Questão 14. Quais são os personagens do texto? Agora já se referindo ao texto 2. O homem e sua esposa. 15ª questão. Em que, quando chegou em casa do trabalho, o homem procurou o papagaio e não achou. O trecho em destaque expressa uma ideia de. Aqui o trecho é em casa, expressa uma ideia de lugar. Item B. No texto 2, predomina, então nós temos aqui diálogo, muito diálogo. Item C. Questão 17. O tempo e o modo verbal predominante no texto é item B, pretérito perfeito do indicativo. Questão 18. Identifique o tempo e o modo dos verbos em destaque. Item A. O papagaio falava 7 línguas e custou uma fortuna. Pretérito imperfeito do indicativo. B. O homem procurou o papagaio e não achou. Pretérito perfeito do indicativo. C. Esse papagaio fala 7 línguas. Presente do indicativo. E na página 129, a gente tem apenas uma questão, a questão 19, que diz: escreva A quando o termo destacado for artigo e N quando for numeral. A. Comprei um papagaio e 2 araras. Um papagaio, numeral. B. Eu pensei que era uma galinha e assei para o jantar. Uma galinha, artigo. C. Apenas um papagaio falava. Numeral. Há mais de uma ave no quintal. Numeral. Assim finalizamos a nossa aula de CMF de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Lembrando que todas as dúvidas, aguardo vocês no nosso Tire Dúvidas durante a semana.
Até a próxima aula. Tchau, pessoal!